Bem-vindo a Madrid Angola. Vamos falar da vitória do Real Madrid. O Real Madrid venceu, mas ainda assim não convence. Então já fica ligado até o final do vídeo. O Real Madrid entrou com cabeça claramente para vencer a partida, porque se o Real Madrid não vencesse, estaria muito atrás para a classificação dos oitavos de finais. Jogando no campo de Olympiacos, o Real Madrid entrou a perder. O Real Madrid chegou a perder por 1-0 aos 14 minutos ou 15 minutos, algo que já me estressou. Para mim foi um jogo péssimo porque o Real Madrid já entrou mal. Por quê? O Real Madrid entrou mal porque a parte defensiva, que já tem sido constantemente falado sobre que o Real Madrid tem defendido mal desde que Mourinho saiu e depois entrou Zidane, Ancelotti entrou, agora Xabi Alonso, a parte defensiva do Real Madrid tem errado bastante. O Real Madrid entrou a perder, o Real Madrid começou a jogar bem, mas sofreu um golo em que a parte defensiva errou. Tanto o meio campo quanto os defesa erraram bastante. A defesa do Real Madrid parecia que nem aqueles prédios que estão mal construídos. Um prédio que está prestes a desabar. Os defesas não seguravam bem na bola, os defesas não tinham segurança com a bola e daí o Real Madrid sofreu gol. Algo inadmissível para o tamanho do clube que o Real Madrid é. O Real Madrid entrou a perder mais pessoal e isto não é boa coisa, porque a parte defensiva do Real Madrid, que é os centrais, estavam a tremer claramente. O Real Madrid, se não for um jogador, não for outro, o Real Madrid claramente não vence. O Real Madrid já vinha de um empate em que o Real Madrid jogou com o Elche, onde o jogo saiu 2-2. Um jogo pobre para o Real Madrid, em que provavelmente só não perdeu por questão de sorte. E o Real Madrid entra perdendo porque os defesas estavam pior quanto o jogo passado. Pessoal, o Real Madrid é um clube capacitado para vencer a Liga dos Campeões. Mas vencendo a Liga dos Campeões precisa claramente ser sólido na parte defensiva. O Real Madrid não tem sido um clube que defende e ataca ao mesmo tempo. O Real Madrid, as defesas têm sido muito mole, que nem pudim. Falando assim, né? Por quê? Porque o Real Madrid vem de vitórias ou vem de empate, mas sempre sofrendo golo. Se o Real Madrid é candidato para a Liga dos Campeões, não pode ser desmontado por clubes pequenos, tanto o Elche quanto o Olympiacos. Porque a defesa está mal, então que se compre jogador, pessoal. Porque é horrível saber que o Real Madrid, todos os jogos, sofre golo só para vencer o Real Madrid. Entre os centrais, laterais, meio campo, estavam descoordenados. Estavam descoordenados e o Real Madrid tem que ver isso. Porque se o Real Madrid não vencer o jogo sem sofrer golo, imaginem se o Real Madrid jogasse com um clube grande. Já imaginou se o Real Madrid jogar com o Bayern de Munique? Já imaginou se o Real Madrid joga com Chelsea, Paris Saint-Germain? Já vimos este jogo que o Real Madrid teve contra o Liverpool, em que quando o Liverpool pressionou o Real Madrid, desmoronou. E o jogo de hoje também, sem sombra de dúvida, o Real Madrid desmoronou por um clube pequeno que é Olympiacos. Pessoal, isso não. O Real Madrid é um clube histórico, tem 15 Champions claramente, mas tem que se focar para que assim se vença outras Ligas dos Campeões. Se for candidato, tem que melhorar isso. Tem que doer, tem que sim, mas tenho que dizer que Kylian Mbappé é o único jogador que é adulto no Real Madrid. Se o Kylian Mbappé não estiver no Real Madrid, se Kylian Mbappé não viesse ao Real Madrid, provavelmente o único seria Vinícius Júnior. Por quê? Porque o Mbappé tem sido o salva-vida do Real Madrid. O Real Madrid venceu porque Kylian Mbappé marcou 4 gols. O Real Madrid tem vencido porque Kylian Mbappé tem marcado sempre. E se Kylian Mbappé não marcar? Como fica essa situação se Kylian Mbappé não marcar e se o Real Madrid ficar simplesmente dependente do Mbappé?
fica complicado, pessoal. Fica complicado porque o Real Madrid não está a jogar e Kylian Mbappé tem marcado e o Real Madrid está simplesmente dependendo de Kylian Mbappé. Mas apesar de que no banco do Real Madrid tem jogador capacitado para fazer frente com grandes clubes, quanto o Olympiacos, quanto o Elche, tem substituições em que tinha que se fazer, mas ainda assim não se fez, pessoal. É lastimável saber que o Real Madrid venceu, mas ainda assim não convenceu o suficiente para que assim pudesse ganhar esse jogo. Pessoal, a defesa do Real Madrid hoje foi que nem uma piada. Foi que nem um jogo de criança em que não é super competitivo, que estava aí simplesmente para brincar. E o Real Madrid, ou o Xabi Alonso, viu isso. O Real Madrid, os adeptos do Real Madrid viram isso, mas ainda assim Xabi Alonso não fez nada. Pior disso, em que o Real Madrid tem perdido muito, ou os defesas têm errado bastante, é porque os defesas não pressionam, e isto não é de agora, é de muito tempo. Desde o princípio da temporada até agora, os defesas têm errado bastante e isto já é horrível para o Real Madrid, pessoal. Porque imagina que o Real Madrid joga com o Barcelona outra vez, joga com o Bayern. Com essa defesa, não vamos ganhar. Com essa defesa, imagina com o City, com o Arsenal, claramente que não vamos ganhar jogo com essa defesa. E isto já está se tornando um padrão para o Real Madrid, para certos clubes que já estão dizendo que o Real Madrid, a parte defensiva, tem estado mal. É um padrão de que já vem há 3 a 4 semanas em que, desde o princípio da temporada, já tem se falado da parte defensiva do Real Madrid e hoje não foi diferente, em que a parte defensiva do Real Madrid, em que os jogadores não defendem, os jogadores não pressionam e ainda assim deixam um buraco suficiente para que assim certos clubes marcam. O Olympiacos não era para sair 4-3. Vamos falar de Kylian Mbappé. Se o Mbappé não jogasse hoje, o Real Madrid tomaria 5 a 4 gol. Se a defesa claramente também não estivesse a 100% boa, se não tivesse 50% bom, o Real Madrid tomaria de 5-0 do Olympiacos. Dependência de um jogador não é bom para o Real Madrid, pessoal, porque o Real Madrid é um clube que tem jogadores que podem ser individual, do modo que podem fazer com que o Real Madrid vença o jogo. E dependência de um jogador é um problema não só do Real Madrid, mas também para o treinador, mas sim também para o coletivo do Real Madrid. Porque dependência de um jogador, se o Kylian Mbappé não marcar, e o Real Madrid não vence, é um grande problema, pessoal. A realidade que ninguém quer aceitar, pessoal, é que a vitória acaba por enganar o Real Madrid. Pensando que o Real Madrid está bem, 100%, o Real Madrid está bom, mas é enganadora porque a vitória acaba por esconder o problema. Clubes como o Real Madrid acabam por se tornar alvo de clubes pequenos porque se não vencer de forma justa, se não convencerem dentro do campo, acaba por ser vítima de grandes clubes. A Champions League não perdoa clube instável quanto o Real Madrid tem estado. Se o Real Madrid continuar assim, pode chegar a ficar antes de chegar nos oitavos de finais. Pessoal, é horrível ver o Real Madrid jogar de forma que está a jogar sem uma identidade e um padrão suficiente, demonstrando que estão capacitados para vencer a Liga dos Campeões. Pessoal, fala sobre alguma coisa aqui nos comentários sobre o jogo que o Real Madrid teve, porque foi muito péssimo. Não adianta sonhar com a Liga dos Campeões se os centrais estão perdidos, se o meu campo não pressiona e também se o Xabi Alonso não faz nada. O Xabi Alonso não tem feito nada. Tem Rodrigo, tem Endrick, tem outros jogadores que poderiam dar velocidade neste jogo, mas a sua filosofia ou a forma de que tem colocado os jogadores nas suas posições não tem dado soluções para que assim o Real Madrid convença e vença de forma justa. Se o Real Madrid continuar desse jeito, o Real Madrid não vai vencer a Liga dos Campeões, pessoal. O jogo de hoje foi péssimo, um jogo pobre de se ver, apesar de que o Real Madrid venceu e o Real Madrid tem sido dependentemente do Kylian Mbappé e graças ao Kylian Mbappé que marcou, porque se Kylian Mbappé não marcasse, Jesus,
Não sei o que seria do Real Madrid se Kylian Mbappé não marcasse os 4 gols. Seria empate. O Real Madrid é um clube histórico, um clube grande para a Liga dos Campeões e não só. Mas o Real Madrid venceu, não convenceu e ainda assim saiu pequeno na Liga dos Campeões porque não venceu claramente, não venceu convencendo a Europa. Do jeito que o Real Madrid tem convencido de que é um dos melhores clubes do mundo. Porque o futebol que o Real Madrid apresentou hoje foi frágil, fraco e sem conexão entre os colegas. Um futebol dependente de um único jogador e que Kylian Mbappé tem sido o jogador mais precioso do Real Madrid, mas ainda assim o Kylian Mbappé não pode jogar sozinho e ainda assim não pode carregar o Real Madrid sozinho. Porque se Kylian Mbappé não marcar e o Real Madrid não se organizar, o Real Madrid pode pagar caro na Liga dos Campeões, talvez também na La Liga, porque o Real Madrid tem sido dependentemente do Kylian Mbappé. Então não vamos esperar com que o Kylian Mbappé seja simplesmente a muleta do Real Madrid, pessoal. Então, pessoal, comenta aí se também estás cansado de ver esse Real Madrid que vence, mas também não convence, e que primeiro tem que sofrer e depois dar reviravolta do resultado e ainda assim vencer a partida do modo que seja dependentemente de Kylian Mbappé. Se gostou do vídeo, comenta, partilha, subscreve, tamo junto, até o próximo vídeo. Alá!